Você já se perguntou sobre a existência da agulha no tempo em que Jesus pregou em Israel? Uma passagem muito conhecida no Evangelho de Mateus deixa essa incógnita. Quando Jesus diz: "É mais fácil um camelo passar por uma agulha do que um rico entrar no reino do céu." A palavra que ele utiliza é rafis. Ele não queria dizer o alfinete que usamos nos dias de hoje para passar uma linha e costurar roupa, mas agulha era o nome de uma brecha que tinha nas muralhas de Jerusalém. Naquela época, assim como nos dias de hoje, no Oriente camelos são usados para transportar grandes quantidades de objetos, e um viajante que precisava entrar em uma cidade com o seu camelo levava consigo-se objetos ou suas mercadorias. Quando Jesus fala de um camelo passar pelo fundo da agulha, ele estava dizendo que precisava tirar as coisas do camelo, contanto se desfazer por um tempo de seus objetos, para que o camelo conseguisse passar pelo fundo da agulha. Então depois o camelo era novamente carregado com os bens. O que Jesus queria dizer com essa parábola é que, assim como o camelo, o rico tinha que estar disposto a abrir mão do apego a seus bens para que entrasse no reino. Deus não tem nada contra a riqueza, muito pelo contrário. No livro de Eclesiastes, Deus fala que a riqueza é um dom de Deus. O que Deus não aceita é que sejamos apegados a riquezas. O intuito dessa parábola era falar para os homens que, se eles não tivessem disposto em abrir mãos dos seus bens, eles não conseguiriam entrar no reino dos céus, independente se era um homem com muitos bens ou poucos. Às vezes analisamos essa passagem e tentamos entender qual que é o significado que Jesus tenta dar com essa comparação de um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Imaginamos que ele se referia à agulha de costura, e com isso tentamos identificar qual é a mensagem empregada, e acabamos criando a afirmação de que é impossível o rico entrar no reino do céu, assim como da mesma forma é impossível um camelo passar pelo fundo de uma agulha. E esse tipo de entendimento podem nos levar a crer que uma vida de pobreza irá nos levar à salvação, mas não é bem assim. Pois o Deus que reina sobre os céus e a terra é o mesmo que nos abençoa com riquezas, sendo Ele o dono do ouro e da prata. E quando não entendemos qual é a mensagem transmitida, podemos acreditar que ser rico vai nos impedir de entrar no reino de Deus. Mas não é exatamente essa instrução que estava sendo passada para aqueles discípulos. No contexto em que foi inserida essa parábola, um jovem se aproxima de Jesus, e esse jovem rico questiona o que é necessário para ele entrar no reino de Deus, sendo que o mesmo se orgulha por seguir todos os mandamentos dados pelos profetas, até o momento em que Jesus fala para este jovem rico que, se ele quiser entrar no reino de Deus, ele teria que vender toda a sua riqueza e compartilhar com os pobres. Nesse momento que podemos ver a decepção do jovem que não desejava abrir mão dos seus bens, pois a própria Bíblia diz que este jovem era muito rico e possuía muitos bens, e ele saiu daquele ambiente entristecido, neste momento que Jesus faz a comparação do camelo entrar no fundo de agulha. Um dos discípulos, entendendo o que Jesus estava falando com essa comparação, perguntou: "O que ganharia aqueles que abrissem mão dos seus bens para servir a Cristo?" E Jesus responde: "Aquele discípulo que, quem estivesse disposto a abrir mão da própria família para seguir a Ele, receberia muitas vezes mais." A mensagem que Jesus estava dando para os discípulos e para nós é que, se estivermos dispostos a abrir mão de qualquer coisa para servir a Deus, entraremos no reino dele. Assim como os ricos, há muitos pobres que são avarentos e não conseguem abrir mão dos bens materiais. Tem pessoas que são apegadas a coisas e não possuem grandes riquezas. O intuito dessa parábola era falar para os homens que, se eles não tivessem disposto em abrir mãos dos seus bens, eles não conseguiriam entrar no reino dos céus, independente se era um homem com muitos bens ou poucos.